nome é Sara Gomes, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e o vídeo de hoje é como eu nasci de parto natural. Brincadeira, nasci a 8 de dezembro de 1997 pelas 18h20 da tarde, quase nasci no meio da procissão de Nossa Senhora de Fátima. Para quem não sabe, 8 de dezembro é Nossa Senhora da Conceição. E eu nasci diz minha mãe, de parto natural e bem rápida, né? Então assim, parece que eu sou apressada desde que eu nasci. Eu sempre corri para caraças, gente. Eu sou muito acelerada e na infância não era diferente. Então quando as pessoas me falam que eu sou privilegiada pelo quê? Eu nasci numa família com condições mínimas, não ricas, mas mínimas. Nunca passei fome. Sou privilegiada por isso também. Então eu sou privilegiada porque os meus pais têm um casamento feliz e o que fez com que eu tivesse uma infância estável. Até o dia de hoje eu nunca vi os meus pais a brigar. Isso fez com que eu conseguisse acreditar no amor e no casamento, penso eu. Sou privilegiada porque nunca precisei de ir para um infantário. Privilegiada porque pelo menos 3 avós eu tive. Um dos meus avós faleceu muitos anos antes de eu nascer, porque quem me educou foi a minha avó, foi meu avô, porque vivo numa cidade boa, num país bom, porque tenho saúde gratuita e sou privilegiada também porque tenho educação. O privilégio é uma coisa que pode ser discutida e tem dois lados sempre da moeda, não é? Às vezes o que é um privilégio para vocês, para mim não é um privilégio, aquilo que eu considero um privilégio não é um privilégio para vocês. Então tem muito a ver com a palavra. Então, como eu já disse, eu fui educada pelos meus avós. A minha mãe sempre viveu com os meus avós. Após o casamento ficou a viver aqui na casa dos meus avós. Então essa casa que eu sempre estou aqui em Famalicão é a casa dos meus avós. A casa dos meus pais é lá na Póvoa de Varzim, que é onde é o meu apartamento. E a gente sempre viveu aqui. O que eu devo dizer que foi muito bom, não é para mim, porque a minha mãe podia ir trabalhar e me deixar com os meus avós. Minha avó e meu avô iam me buscar na escola, que era só descer aqui à rua. Então sempre foi muito fácil. Mas durante todo e no meio desse todos privilégios tinha a parte menos boa, que era a sociedade, a escola, as pessoas. Essa é a parte que ninguém conta. É a parte em que eu sou privilegiada sim, porque eu nunca passei fome, eu sempre pude ter um chocolate. Sou privilegiada porque o meu pai sempre foi trolha ou pedreiro, né, como vocês entenderem a vida toda. E eu sempre tive orgulho disso, então eu sou privilegiada por eu nunca ter tido vergonha do meu pai, ao contrário de muita gente que tem vergonha dos pais terem profissões tão humildes. Minha mãe trabalha numa fábrica, meu pai era pedreiro, ou seja, era trolha, e eu era privilegiada por eu não ter vergonha disso. Então assim, eu considero que a minha educação base foi boa porque eu sempre entendi que eu não tinha que ter vergonha. Mesmo quando todo mundo na escola, né, os pais eram médicos, eram médicos, não sei o que, não sei o que mais, e eu lembro-me perfeitamente de eu nunca me sentir inferior por conta disso, mas eu sentia-me inferior por outras coisas. Eu sentia-me inferior porque eu era uma pessoa feia, mas eu só sabia que eu era uma pessoa feia porque eu ouvia as pessoas a falar isso. Porque todos os garotos que eu gostava, eu entrei para a escola com 5 anos e as pessoas sempre ficam a falar aquelas coisas assim: já tens um namorinho na escola, já tens um namorado na escola. Isso é horrível, não façam isso com as crianças. Espero nunca fazer isso com a minha própria filha, ou deixar que as pessoas façam isso com elas. Porque inconscientemente eu tenho memórias disso. Eu ia para a escola e eu queria ter um namoradinho, igual todo mundo tinha um namoradinho. E sabem porquê que eu não tinha um namoradinho? Porque as outras meninas eram mais bonitas que eu. E eu não podia ter um namoradinho porque eu era a pessoa feia. Eu era a pessoa feia com os dentes tortos, ou era a Ronaldinha. E sabem porquê que eu era a Ronaldinha? Vou deixar aqui a pessoa porque que eu era a Ronaldinha. Pois é, porque será que eu tinha o mesmo apelido que Ronaldo? Que Ronaldinho, né? Me fala, porquê que eu tenho esse apelido? Essa alcunha? Eu tinha todos os defeitos do mundo. Eu era aquela pessoa que não tinha bunda, mas eu também era aquela pessoa que com 5 anos de idade eu já tinha peito por conta da minha doença e do problema que eu tinha, porém eu escondia, então isso não era qualquer vantagem para mim. No caso, para mim até era constrangedor, porque eu nunca podia estar sem t-shirt na praia, eu nunca podia estar sem t-shirt na piscina, então eu não podia ser que nem as outras meninas. Sempre tinha que estar de t-shirt, eu sempre tinha que estar a tapar o meu peito, porque eu não podia apanhar sol.
Simples assim. Depois, ironicamente, eu me tornei adolescente sem peito. Porque o meu peito cresceu até um ponto e até o dia de hoje eu tenho o mesmo tamanho de peito que eu tenho há 12, 14, 15 anos atrás. O mesmo tamanho de peito. E eu tenho uma grande diferença de peito também, que hoje em dia nada, não me incomoda em nada, mas já me incomodou bastante. Mas depois da pessoa que era feia com peito e com os dentes tortos, passou para a pessoa que não tinha peito à beira das outras meninas, porque as outras meninas depois se desenvolveram muito. E o que aconteceu? Eu virei o quê? A ferrinhos. Eu virei a ferrinhos, porque com 12 anos eu coloquei o quê? Aparelho. Eu era o quê? A ferrinhos. Depois eu era surda. Depois eu era a porca que não tomava banho. Porquê que eu era a porca que não tomava banho? Já sei. Eu era a porca que não tomava banho porque eu só lavava o cabelo 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então eu era chamada de porca por causa disso. Eu entrava na sala de aula e as pessoas falavam que eu era porca. Alto e bom som, tanto que tem professores de testemunhas. Minha mãe só descobriu porque uma professora ouviu e chamou ela. Entendem? Não, vocês não estão a entender. Hoje eu tenho 23 anos e é a coisa mais natural lavar o cabelo uma vez por semana, incluindo vou lavar hoje porque tenho uma semana que eu lavo o cabelo. Quem vai chamar eu de porca por causa disso? Quem lava o cabelo muitas vezes por semana tem um cabelo que pronto, né? O cabelo é oleoso, precisa, mas eu, Sara Filipa Dias Gomes, não preciso lavar o cabelo 2 vezes por semana. Eu lavo se eu quiser, não sou porca por isso. Depois eu passei a lésbica. Depois eu era lésbica porque eu já contei aqui parte da história, eu não vou contar aqui essa história toda, mas eu tive uma situação na minha vida em que eu namorei, né, coisa de criança, gente, 2000 e... não vou falar, já ia falar uma data, mas eu era criança, gente. Eu era muito nova, não posso falar datas, mas eu era muito, eu era pré-adolescente. Pensem nisso, pré-adolescente, então façam o cálculo. Em que eu conheci uma pessoa no i5, então penso, não tinha nem Facebook, e eu namorei com eles, misericórdia, com ele, e depois eu vim a descobrir que era uma ela. Então depois as pessoas descobriram e aí eu passei a ser chamada de lésbica. Essa história vai ser uma das histórias que eu vou trazer aqui no canal. Aliás, se quiser saber essa história, se já deixar aqui nos comentários, pelo amor de Deus, que é uma das principais histórias que muda todo o rumo da minha vida, que muda todas as minhas atitudes, que faz eu ter uma perspectiva muito distorcida do que é a vida. Então é uma das principais histórias da minha linha da vida. E pensem que estes vídeos aqui é como se fosse uma linha da vida, né? Então eu estou-me a libertar de tabus, dá para vocês toda a história. Depois de lésbica, vocês podem imaginar todos os nomes que me chamavam, desde lampa, não posso falar porque senão teria 400 mil pis aqui. Depois eu era mentirosa. Essa aí da mentirosa, algumas coisas as pessoas tinham razão, eu inventava algumas coisas, eu falava algumas mentiras, eu falava assim algumas coisas que eram mentira mesmo, então não vou criticar quem me chamava de mentirosa porque eu era. Ainda bem que hoje eu tenho consciência de falar que eu era. Depois eu era novamente a pessoa sem bunda, depois eu era a tábua, depois eu passei a vaca. Porquê que eu passei a vaca? Por causa desse episódio. E de vaca, por lá abaixo, só piora, gente. Piorou, e sabem quando parou? Quando eu saí da escola. Quando eu saí da escola, parou tudo. Parece uma outra vida. Muito sinceramente, hoje a perspectiva que eu tenho é que parece que essa vida não a pertence, que essa vida é uma memória. Eu não tenho consciência que eu vivi tudo aquilo, não tenho nenhuma consciência que eu vivi aquilo tudo, no sentido de que parece que não fui eu, não consigo enxergar como se fosse eu que tenha vivido aquilo. Durante muitos anos, desde 2012 que eu andei numa pedopsiquiatra até eu fazer 18 anos e meio, aconselho vivamente, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu precisei andar numa pedopsiquiatra. Também porque teve um episódio na minha vida que eu fugi de casa, que tem tudo a ver com aquela situação que eu irei contar no próximo vídeo, e é muito complicado, muito complicado. Eu vivi uma infância muito boa, eu tive uma infância muito feliz, eu adorava chegar da escola, mas sempre existiu isso, era o chegar da escola. Quando eu chegava da escola e eu vinha para a rua e brincava com o João,
que é tipo uma pessoa que é como se fosse meu irmão, porque ele é filho da minha madrinha, mas a gente sempre viveu lado a lado, então assim, a gente fazia tudo junto, a gente almoçava, lanchava, a gente fazia os deveres de casa, a gente brincava, tudo junto. Então a gente era muito feliz e eu lembro perfeitamente de eu sentir essa ansiedade para chegar em casa. Mas porquê que eu sentia essa ansiedade para chegar em casa? Porque eu era muito feliz em casa, mas na escola eu não era. Então assim, eu nunca gostei de estudar. Eu falei no último vídeo, não é, que hoje em dia eu gosto de estudar. Hoje, lá naquele tempo eu não gostava de estudar. Eu vivia constantemente a inventar desculpas de que eu estava doente. Eu acordava durante a noite aos berros, tendo ataques de pânico, porque eu tinha ansiedade do que ia acontecer no dia seguinte. Eu nem lembro, eu tenho alguns flashes de algumas fotos que eu vejo, eu lembro do momento, mas eu nem lembro muito de tudo o que aconteceu, de tudo o que eu vivi, porque eu acho que foi triste, gente, foi triste. Tem pessoas que hoje em dia eu gosto muito, aliás, tem pessoas lá que me seguem no Instagram hoje em dia, faz parte da minha infância, que eu gosto, que eu sempre gostei, não tenho nada contra, eu me divertia muito. Eu tenho uma amiga de infância que a gente brincava muito, mas infelizmente quando a gente se tornou adolescente, eu não lembro até hoje porque é que a gente não se fala mais. Então assim, hoje talvez eu dou boa tarde, óbvio, mas é isso, não é crua. Mas eu me divertia muito, eu era muito feliz com essa amizade também. Depois eu trocava muito de escola, eu corria as escolas todas de Famalicão, eu fui até para a Póvoa estudar e não resultava, gente, não resultava. Acho que a gente precisa de crescer mesmo para aprender. E tudo o que aconteceu em toda essa fase da minha vida, todas as coisas que eu ia ouvindo, ferrinhos, porca, lésbica, vaca, odiava em pessoa e não sei o que mais, isso ia afetar tudo a minha cabeça, tudo. Isso condicionava todas as minhas ações, todas as coisas que eu fiz eram condicionadas pelo que as pessoas falavam para mim, porque eu achava que aquilo era o correto. Então hoje eu sou do jeito que eu sou porque, como eu disse, eu decido o que eu sou todos os dias. Eu decido a pessoa que eu sou e o que eu quero ser naquele dia. O cúmulo depois, que há uns anos atrás eu falei que eu tinha sofrido bullying na escola. E isso eu já adulta, isso tomou uma proporção porque as pessoas me xingaram, as pessoas me ameaçavam. Na situação em questão foi uma professora que viu e que chamou o conselho diretivo e chamou a minha mãe. Não fui eu que denunciei, não fui eu que falei, eu me calava. E mesmo assim eu passei por mentirosa novamente. E dessa vez eu não estava a ser mentirosa porque nem tinha sido eu a falar, tinha sido uma professora. Tinha sido uma professora que viu, que assistiu e chamou a minha mãe, tanto que minha mãe não sabia. Para a minha mãe eu era super fodona, sabe? Eu fazia, acontecia, sabe? Eu sempre tinha as minhas costas muito bem protegidas, eu sempre batia em todo mundo, eu sempre queria fazer. Eu fazia tudo, eu fiz a vida no inferno de algumas pessoas, eu fiz, mas eu também tinha uma vida no inferno. Muita gente contribuiu para que a minha vida fosse um inferno. Entendem? Mas isso não define em nada aquilo que eu sou hoje. Isso define muitas vezes o que a pessoa e as pessoas ainda pensam sobre mim. Entendem? Hoje em dia eu recebo algumas mensagens a falar assim: na altura da escola eu não concordava com algumas ideias tuas, com algumas atitudes tuas, mas hoje em dia eu concordo com a Sara de hoje. Isso é o mais importante para mim, as pessoas concordarem ou aceitarem, no mínimo, aquilo que eu sou hoje, porque essa é a minha verdade. Eu costumo brincar que pessoas que me conheceram há 3 anos atrás e não convivem mais comigo não me conhecem mais. Eu não sou mais aquela pessoa. Existe um divisor de águas, entendem? Se vocês querem ter esse divisor de águas, acontece, toma uma atitude, toma posse da tua vida. Não deixes a vida andar, vou ver uma série de Netflix para o tempo passar, vou ficar no telemóvel para o tempo passar. Gente, o tempo é precioso. Não o desperdicem pensando em coisas erradas. Não fiquem sempre a pensar, e se? Vão lá, façam e se arrependam. Eu não me arrependo de nada do meu passado, gente, porque tudo contribuiu para eu ser a pessoa que eu sou hoje. Em algum momento da minha vida, eu fiz coisas, eu tive atitudes que fizeram com que eu viesse parar ao dia de hoje, sabem? Então assim, eu tenho certeza que se eu mudasse uma coisa no meu passado, ia atrapalhar tudo, sabe? Eu penso muito assim, vocês já viram a série Flash? Quando se mexe na linha do tempo, tem muitas consequências, muita coisa muda,
Sabem? Arrow acontece isso. Então às vezes vocês têm que olhar para uma série, é ficção, mas pensem que se vocês fossem mudar uma coisa do passado, muita coisa ia mexer na vossa vida. Então, não dá para fazer isso. Se desse, vocês não saberiam as consequências. Então só resta uma coisa, aceitar, aprender e continuar. Continuar em frente e ficar atento ao vosso redor, a tudo o que acontece. Não permitir que outras pessoas façam isso com outras pessoas. Não aceitem ver alguém calcar alguém e vocês consentirem. Não aceitem. Porque muita gente viu e consentiu. Eu vi muita gente a calcar outras pessoas, consenti e às vezes ainda concordei, às vezes eu ainda fui lá e fiz bullying com outra pessoa, eu ainda dava risada da outra pessoa. Então muitas das coisas eu mereci mesmo, gente. Eu não sou flor, eu não era, hoje eu sou uma flor cheirosa, mas eu não era a flor que se cheira. Mas eu mereci passar pelo que eu passei, mereci. Porque em algum momento eu fiz mal para alguém e então eu paguei por isso. E está tudo bem com isso. Mas eu não posso deixar que isso me defina. Então, esses fantasmas do passado que tu tens que te impedem de avançar, quebra, aceita. Não tem nada que tu possas fazer hoje. O que tu estás a fazer é desperdiçar a tua vida. Estás a perder tempo. Estás a dar ao inimigo aquilo que ele mais gosta, que é o teu medo. Pensa, nada aqui em relação a religiões. Vamos quebrar aqui. Tem a ver com o teu desenvolvimento. A partir do momento em que tu quebras uma crença na tua vida, tu consegues avançar. A partir do momento em que tu quebras um medo, tu consegues avançar, os teus olhos abrem. Quando tu tens medo, é como se tu fosse um burro com uma pala à frente dos olhos. Quando tu tiras a pala, tem todo um mundo que você consegue girar e ver. Um mundo lindo para tu agarrares. Vai acontecer coisa ruim? Vai, gente. Minha vida não é boa nem hoje, minha vida é maravilhosa. Mas eu tenho que ser grata pelo que eu tenho hoje. Podia ser muito pior, gente. Ninguém sabe as vezes que eu me deito a chorar. Sabem? Porque tenho momentos tristes na minha vida. Tenho muitos momentos tristes. Não é fácil. Não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Ninguém sabe o que passa na minha cabeça. Ninguém sabe o que passa na minha vida. Ninguém sabe as lutas que eu tenho todos os dias. Ninguém sabe. Vocês veem o que está no Instagram. E mesmo assim eu sou muito sincera no Instagram, com certeza. Só que sabe o que é que vocês não veem? Eu a reclamar. É por isso que vocês acham que a minha vida é um mar de rosas. É porque eu estou sempre a sorrir. Porque eu preciso me focar. Eu falo com a minha mãe todo dia. Ai, se fosse contigo. Já aconteceu comigo, eu não pirei não, gente. Não piro mais. Não piro. Se uma coisa não dá certo, está tudo bem. Eu aprendi a ser assim. Entendem? No meu último ano aconteceu tanta coisa que eu aprendi a falar. Tá tudo bem. Vai tudo ficar bem. Tudo. Tudo acontece por um motivo, tudo tem uma finalidade. E se tem coisa que eu aprendi nesses últimos 4 anos da minha vida, com tanta coisa que aconteceu, é que tudo fica bem. Olha para o meu passado, olha no teu hoje, tudo fica bem. Mesmo no pior cenário que vocês possam imaginar, quando vocês acham que não se podem levantar mais, fica tudo bem. Entendem? Não tem como não ficar. Às vezes demora. Às vezes a cicatriz demora para cicatrizar, mas vai ficar tudo bem. Tudo sai e tudo passa. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários se vocês estão a gostar deste tipo de vídeo, se querem mais histórias e a gente vê-se no meu próximo vídeo. Tchau!